Beleza, comecei a gravar. Ó, então assim, nessa planilha que a gente está fazendo, essa planilha aqui que tem os dados estatísticos, né, eu até imprimi ela porque eu acho que é mais fácil. Conforme, só um minutinho, peraí. Então, Jaine, o que acontece? Eu até imprimi a planilha, porque eu acho que é mais fácil, porque você vai ticando ela, vai alimentando a outra, né? Eu vou mostrar a planilha, a outra como ficou. Ontem eu mandei no grupo o mês de janeiro. Então, aqui eu estava aqui tranquilo e tal, falei, vou fazer o mês de janeiro para passar para eles. Você chegou a fazer até que mês? Até junho, mês 6. Mês 6? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, ó, planilha. Peraí. Isso. Você está vendo a minha planilha aí? Sim. A tua planilha no mês de janeiro bateu com a minha? Deu certo? Deu. Então, em janeiro a gente teve 10 dias perdidos e mais nenhum outro dia perdido, transportado, nada, né? É só isso. Ó. Tá, você chegou a fazer fevereiro? Fez, né? Isso. Dá uma olhadinha aí e confronta com o que você fez, deu certo. Ó, olha só, nós tivemos aí, ó, no mês de fevereiro, na verdade esse não, desculpa, esquece o amarelo. Vamos olhar só o branco. Então, em fevereiro teve 1, 2, 3, 4, 5 acidentes. Tá Né? certo. Desses 5 acidentes, com afastamento teve 1, 2, 3, 4. Então, foram 4 com afastamento e 1 sem afastamento, né? Todos eles foram típicos, correto? Até fevereiro aqui não teve nenhum trajeto, né? Deixa eu te perguntar, é igual esse da árvore? Colidiu com a árvore. Certo. Eu Qual que acho. número que é mesmo? Peraí. Realmente teve um de árvore. Aqui, ó. É o dia 4 de fevereiro. Deixa eu ver aqui. O item 6. O que acontece, olha que legal, né? É que talvez eu deveria ter escrito melhor para ficar mais fácil de interpretar. Mas, ó, só por dedução, ó. O cara é do transporte agrícola, certo? Aqui eu não disse o cargo dele, mas por ser do transporte agrícola, vamos entender que ele seja motorista, o motorista da firma. E ele estava durante, né, o trajeto não, né? Ele estava durante o trabalho dele normal. Tá? Então depois eu vou até melhorar esse item aqui, mas vamos considerar ele típico, né? Porque como ele é do transporte e ele é motorista, né? Vamos entender que ele esteja lá trabalhando, conduzindo o carro no horário de trabalho normal, tá? Tá, deixa eu falar um negócio. Mais pra frente, se eu não me engano, tem um meio que parecido com esse. Só que aí ele fala que indo embora do trabalho, ele bate o carro mais uma vez. Bate o carro. Daí é Certo. acidente Não, típico ou acidente trajeto, ele indo não. embora? Aí indo embora é trajeto. Que linha que Então tá? tá. Você lembra aí? Não lembro, mas tá entre acho que 10, 14 por aí. Eu acho que ele repete em algum lugar esse daí, de acidente de. Aqui, ó, 14, ó. No dia 14 de junho, por volta do meio-dia, o colaborador tal, motorista do transporte industrial. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então vamos entender assim, ó. Aqui eu deixei um pouco mais claro quanto à função, dizendo que ele é motorista, tá? Isso. Mas até para os meninos que vai assistir depois do vídeo aí, a linha 6, vamos entender que seja motorista também e que esteja no horário normal de trabalho. Aí a gente entende que seja típico, né? Nesse caso aqui, tá mais claro ainda, né? Que ele é do transporte, só que eu já deixei claro aqui, ó, que ele estava indo embora após o trabalho, né? Sim. Então aí nesse caso não tem o que questionar. Já que eu coloquei que estava indo embora após o trabalho, aí é trajeto. Então tá certo. Tá Eu certo. fiquei meio em dúvida assim. Aí eu falei, ele repetiu, eu ainda fiquei pensando, será que ele repetiu a mesma pergunta? Então o meu tá Na certo. verdade, Então, por tá enquanto, até certo. aqui, minhas coisas tá certas. Tá, o raciocínio está correto, porque é o seguinte, o que acontece? Depois, na hora que a gente for alimentar o quadro 3 lá da NR4, acidente com terceiro não vai entrar naquele quadro, e acidente com trajeto, acidente de trajeto também não entra, entendeu? Sim. Tá perfeito. É, Esse aqui foi que mês? Mês de junho, né? Aqui, ó, mês de junho. e tem, se for, é bom você ter mencionado acidente com terceiro. Tem um que eu Uhum. não vou lembrar certo qual linha que é.
mas ele pega e fala acidente com um terceiro. Eu acho que é do elevador que é acidente Certo. com o terceiro, não lembro. Não, antes do Na, na- elevador. ó, olha aqui, ó. Teve acidente com o terceiro aqui no mês de fevereiro. Em fevereiro teve dois, ó. Um da Zana Montagens e um da Speed, ó. Então, esse acidente no dia 12, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pronto. Esse acidente no dia 12 e esse acidente no dia 27, os dois foram com o terceiro, ó. De qualquer forma, a gente registra, a gente acompanha, faz todo o monitoramento normal, tá? E na hora de, por exemplo, não só aquele quadro 3, mas gerar uma frequência, gerar uma gravidade, de repente um gráfico para ser apresentado para a gerência ou para a diretoria, né? Enfim, qualquer tratamento industrial, qualquer tratamento estatístico, sempre nós vamos fazer distinção, sempre. Quando é estatística oficial, para atender norma e tudo mais tal, eu só vou considerar funcionário. Agora, dependendo da política da empresa, dependendo da gestão, ou a gente, isso internamente, né, na empresa, ou a gente considera todo mundo que eu diga assim, tanto acidente com funcionário, ou acidente com terceiro e tal, ou eu distingo, né, ou eu separo. Tá? Mas na sequência do exercício nosso que nós vamos alimentar o quadro 3, a gente vai separar terceiro, tanto terceiro quanto trajeto. Inclusive, né, quando a gente separa o acidente de trajeto, a gente até se baseia naquela NBR, né, 14280, né? Então, porque não entra trajeto. Tá? Então, ó, vamos lá então aqui, ó. Fevereiro ficou aqui com 16 dias perdidos, é isso? O teu bateu com esse aqui? Bateu. Beleza. Então, se em fevereiro nós fechamos com 16 dias perdidos, aqui em março nós fechamos com 31 transportado e abril 31 transportado. Ou seja, não teve nenhum acidente em março e não teve nenhum acidente em abril. É isso mesmo? Tá certo? Tá certo. Você carregou esses dias aqui, ó, para abril e para março e para abril? Sim, tá igualzinho. Eu até Beleza. lembrei que eu tava vendo que tá ficando meio errado, aí eu lembrei que você falou que não. Eu abri a outra aula, olhei de novo e fiz de novo, aí ficou certo. Que eu tava contando os dias do atestado, contando com o começo do acidente. Tipo, no dia do acidente. Aí eu tive que refazer tudo de novo, porque eu tava contando errado. Tá. Não. É aquilo que eu disse. Se a gente considerar o dia do acidente você não conta. Por exemplo, em todos os casos onde eu coloquei lá, assim, ó, teve 3 dias de afastamento, teve 10 dias de afastamento, isso aqui e tal, o que você vai acontecer? O que você vai fazer? Você só retira o dia do acidente, retira o dia da alta, né? Tanto é que o dia da alta vai ser o dia do retorno, né? E aí o que acontece lá? Vamos pegar um caso aqui qualquer, quer ver? Aqui, vamos pegar um caso de janeiro aqui, ó. Então, o acidente foi dia 5 de janeiro. No descritivo lá, né, do que eu coloquei que o cara se afastou por 3 dias. Né? Então, assim, ó, você não conta o dia 5, você conta o dia 6, dia 7 e dia 8. Ou seja, Então, quando ele retornou... pode falar. no dia 9. Aí quando chegava no Isso. 8, eu colocava que ele retornava no 8. Foi aí que eu errei, que eu vi que eu tava errando. Era o Não. final. Aí eu vi que tava como que Isso. era. Isso. O único trabalhinho que nós vamos ter um pouquinho de interpretar, de pensar um pouquinho a mais, vai ser nesse caso que você falou aí, que no texto eu coloquei aqui, ó, o item 13, ó, eu coloquei 8 meses. Eu já Né? até Aí, contei ele. isso, aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar o dia do acidente, que foi dia 5 de junho, né? E aí, 5/7, 1 mês, 5/8, 2 meses, e aí ir mantendo essa sequência, né? Aham. Foi isso que você fez? Foi. Não, eu fiz até acabar o ano, mas eu não comecei uma planilha nova de 2020, não. Eu fiz Beleza, até em perfeito. dezembro. Perfeito. Na verdade, assim, é aquilo que até o próprio o seu Cláudio falou na aula passada, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Para mim ter falado que ele ficou 8 meses, é porque o que acontece? Na prática, no início, quando eu falo no início, é assim: no primeiro mês do acidente, no segundo mês, você sempre tem aquela expectativa de repente, assim, o médico afastou ele por no mínimo 3 meses. Beleza. O que vai acontecer? Então, para esses 3 meses, você já sabe que o cara não vai voltar.
né? Você pega lá, por exemplo, se a gente foi em fevereiro. Beleza, aí esses 3 meses você considera aqui e lança março, abril, maio, até dar os 3 meses. Né? Só que a hora que chegou em maio, por exemplo, a gente não tem a garantia ainda de que ele vai retornar ou não. Né? De repente chegou lá, próximo à data de retorno, passou pelo médico, não está bem ainda, deu mais 30 dias. A gente sempre vai ficar carregando isso. Né? Então, quando eu coloquei aqui no exercício, foi só para que a gente já soubesse interpretar. De repente pega lá um caso que já tem um atestado médico de 3 meses, 4 meses, aí eu até coloquei aqui, eu até oriento vocês, né? Coloca uma cor diferente para a gente saber quando é caso transportado de um mês para o outro. Sim. Por exemplo, aqui, ó, você viu que o primeiro transportado, se a gente analisar a planilha toda, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Se a gente analisar a planilha toda, o primeiro caso transportado que nós tivemos foi aqui, ó. Foi um acidente que no dia 31 de janeiro, o cara teve, se eu não me engano, quantos dias? 2 dias? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi 2 dias. 2 ou 3 dias. Olha lá, não, aqui, ó. 31 de janeiro. O cara ficou um dia só afastado. Olha lá. Tá certo, porque olha que interessante. Eu já fiz isso para ver se a pessoa consegue interpretar. Se o acidente foi no dia 31 e ele ficou um dia afastado, ele afastou o dia 1º de fevereiro. Na verdade, porque o dia 31 de janeiro não conta. Aí o dia 1º de fevereiro entra para o meio de fevereiro como dia transportado, ó, não como dia perdido. Tá certo, ó. Tá certinho. Né? Bom, então beleza. Você chegou a fazer maio? Maio, eu acho que não tem maio. Tem alguém de Maio maio? não tem. Não. É verdade, verdade. Então eu vou até deletar aqui. Eu não tenho nem dia transportado, nada, né? Nada de maio, não. Então apaga maio. Então, para quem vai estar assistindo depois o menino aí, ó, né, para aqueles que vão assistir a aula, a configuração da planilha nossa está ficando com essa cara, ó, desse jeito. Né? Aí, Jaine, vamos só alinhar algumas informações aqui que eu vi que você fez de um jeito, que você viu que eu respondi para você lá pelo WhatsApp, né? Aham. Olha lá, ó. Então o que acontece? No turno, né, o que a gente pode combinar assim? A gente pode combinar. Que assim, isso não é uma regra. Tá? Por exemplo, assim, ó, se a gente pega pessoas que trabalham no turno, né, quando a gente fala turno, a gente está falando área de produção, ou agrícola, ou indústria que seja e tal, mas sempre quando a gente fala turno, a gente exclui o administrativo. Né? Na planilha que a gente tinha na fábrica, a planilha que eu gerenciava, por exemplo, caso alguém do administrativo se envolvesse em algum acidente, igual aqui, ó, esse cara aqui é administrativo. Né? O que eu fazia? Aqui no setor eu colocava a letra A, porque já na empresa já havia um consenso. Inclusive, os outros documentos, né, que eram de registros, se a pessoa era do administrativo, o turno era turno A. Se a pessoa trabalhava na produção, no setor e tudo mais, ou ela trabalhava no turno 1, ou turno 2, ou turno 3. Então, o que a gente pode ir alinhando para essa planilha para ficar tudo igual? Até para a gente já ir treinando essa questão de horário. Né? Geralmente, né, isso é igual nas fábricas, na usina, a mesma coisa e tal. Geralmente, o pessoal que trabalha das 6 da manhã, ó, a gente pode até criar um padrãozinho para nossa planilha aí, ó. Das 6 da manhã até as 14h30 é o turno 1. Certo? Das 6 da manhã até as 2h30, turno 1. Isso. Das 14h30 até as 22h30, turno 2. Das 22h30 até as 6 da manhã no outro dia, é o turno 3. Tenho que mudar isso no meu. Isso. Aí, o que acontece? A gente vai se habituando para a gente ir sabendo como que funcionam essas questões de turno e tudo mais, porque é o seguinte, né? Depois, eu acredito que não vai dar tempo a gente ficar fazendo muitas planilhas, mas eu quero mostrar para vocês várias oportunidades que a gente tem de extrair esses dados e, a partir deles, gerenciar de forma que a gente consiga adotar alguma medida, né? Ao analisar essas informações. Por exemplo, assim, ó, a hora que a gente acaba essa planilha, nós vamos ver lá que a maioria dos acidentes que nós tivemos foi no turno 1. 60 e poucos % foi no turno 1. Né? Aí a gente começa meio que questionar, né? Mas escuta, por que o turno 1 se destaca?
né? Ou será que a maioria dos acidentes é no turno 3? Ó, o turno 3 é de madrugada. Será que a pessoa vem trabalhar cansada e tudo mais? Tem algumas coisas, é lógico, né? É multifatorial cada acidente, né? A gente vai sentar, vai avaliar, vai conversar e tudo mais e tal. Muitas coisas podem aparecer na investigação. Depois nós vamos ter aula de investigação, né? Mas aí a gente, né, é mais ou menos assim, consegue traçar várias informações para a gente conseguir trabalhar com elas, né? O que é importante a gente pensar é assim, que nem, por exemplo, essa planilha que a gente está fazendo aqui. A gente não vai fazer por fazer. Ah, eu vou, né? Então, sei lá, não tem muito o que fazer, eu vou ficar alimentando aqui para mim continuar, para mim ficar monitorando os acidentes. Não, não é isso, né? Nós vimos que, por exemplo, na sequência da planilha aqui, ó, uma coisa que eu quero que a gente já consiga ter em mente é o seguinte: as investigações, elas precisam ser feitas, claro, para todo tipo de acidente. A gente não pode deixar com que acidente fique sem investigar. E, além de tudo, não é aquele negócio, quando der tempo investiga, passou um mês, passou 2 meses. Não, a gente tem que ser rigoroso com isso. Se para finalizar a investigação o prazo é 7 dias, a gente já considera lá, ó, por exemplo, aqui, ó, esse acidente aqui foi no dia 7 de fevereiro. Se eu sei que o prazo para investigar acidente é 7 dias, então até dia 14 de fevereiro eu tenho que finalizar essa investigação. E aí, né, é um pouco meio que, como que eu digo assim, é muito óbvio, né? Sempre, toda e qualquer investigação vai ter algum plano de ação que vai derivar das causas que nós vamos estar investigando. Né? Mas eu só coloquei uma planilhinha aqui, uma coluna, para que vocês saibam que em toda e qualquer investigação, que seja uma ação administrativa, que seja uma ação, vamos dizer assim, como fala lá, a ação a administrativa já entende-se aí uma própria penalidade, né? Que seja uma escolinha de advertência, uma escolinha de segurança, ou uma advertência, ou que seja uma correção de engenharia, ou que seja um retreinamento, independente, né? Quando a gente olha para essa coluna, qual que é a ideia? Por que essa coluna está nessa planilha aí? Para que a gente saiba que desse acidente que está tendo, desses acidentes que tiveram aqui, para todos eles, teve plano de ação, para que depois eu saiba gerenciar o plano de ação meu. E aí, aquilo que eu disse, acho que na penúltima aula, uma coisa assim, né? Para toda e qualquer investigação de acidente, as pendências, que é o plano de ação, eu vou ter que ter um carinho especial, eu vou ter que ter um cuidado especial no sentido de ir acompanhando isso, né? Por exemplo, lá, se marcou-se um retreinamento, né, para o dia tal, então até o dia tal, o retreinamento, por isso que eu sempre digo assim, ó, nós vamos fazer algumas investigações, nós vamos simular alguns casos, né? De repente nós vamos chegar lá numa ação proposta, instalar uma proteção numa máquina. Às vezes, o que vai acontecer? É uma máquina que a gente não consegue parar ela no dia a dia. Se parar a máquina, para a produção. Não que a gente vai colocar a produção, né, na frente da segurança, né? A gente não vai entender desse jeito, né? Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, por exemplo, e aí a gente vai esbarrar em alguns outros fatores que pode impactar na nossa cultura, né? O que a gente pode pensar? Grosso modo, eu penso assim, ó. Por exemplo, eu penso assim, né? Se eu tive um acidente com uma pessoa que se machucou numa máquina que não tinha proteção, o que acontece? Depende do contexto da empresa em termos de cultura, tá? Se é uma empresa íntegra no sistema de gestão, dá valor à segurança, possui, né, créditos aí a essa área, leva a sério a área de segurança, se é uma empresa nesses moldes, o que acontece? Essa empresa, ela para a produção, para parar a máquina, para adequar a máquina, para ela não ter possibilidade de ter recorrência, né? Só que aí o que acontece? Tem empresa que não tem essa mentalidade, tem empresa que não tem esse raciocínio, não pensa desse jeito. O que acontece? Né? A máquina não pode parar, senão vai parar a produção e tudo mais e tal. Para esses casos, pode ser que eu trabalhe numa empresa assim? Claro, pode ser. Né? O mercado ele é muito, muito dinâmico, pode ser que eu trabalhe numa empresa desse jeito. Aí a questão é a seguinte, por exemplo, será que essa máquina, embora a gente não consiga parar, para não parar a produção,
será que essa máquina a gente não consegue interditar, né, isolar, fechar o acesso até ela, mesmo que ela esteja sem proteção? Eu interditando, garantindo lá com que ninguém chegue perto dela, eu posso fazer o quê? Eu posso programar para um dia de parada, a fábrica, o gerente já fala assim, ó, a fábrica vai parar daqui 5 dias para manutenção. Então eu vou garantir com que essa máquina esteja isolada, sinalizada, né, para que daqui 5 dias eu consiga instalar a proteção nessa máquina. Né? Então, para quê? Para que lá no dia de parada o pessoal consiga efetivamente. Só que para isso, nós já vamos ter que pôr na cabeça a questão de planejamento. Primeiro, olha só, se eu já pensei que essa máquina não pode parar, é porque eu já me envolvi com alguém, geralmente o chefe do setor, o gerente da área, ele me falou. Né? E junto com as questões de segurança e tudo mais, tal, eu vou ver. E junto com ele, nós vamos administrar esse risco. Nós vamos junto pensar da seguinte forma, ó, tudo bem, a máquina não consegue parar, senão vai parar o processo. Mas, ó, vamos interditar, vamos fechar o acesso, ninguém chega perto dela. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então que dia que a gente consegue instalar? Hoje a gente vai falar assim, hoje é sexta, eu vou parar na próxima quarta. Beleza, então, quem vai ficar o responsável, o nome da pessoa, certo? Até que dia ele vai ter que instalar essa proteção, já que a gente já sabe que o dia vai ser quarta, que é o dia da parada da fábrica, eu vou colocar a pessoa responsável, vou colocar o que ele vai fazer, que é instalar, né? Na verdade, a gente vai ter, depois eu vou até mostrar para vocês, nós vamos ter até um cuidado especial no sentido de descrever, né? Espera aí, só um minutinho, Jaine. Tá bom. E aí, Jaine, o que acontece? Nós vamos ter um cuidado, que depois eu vou mostrar para vocês, né? No sentido de a gente saber escrever o plano de ação. Por exemplo, a gente pode colocar lá assim, ó, do dia do acidente. Na verdade, assim, né? Do momento que a gente faz a investigação. Só um minutinho, Jaine, peraí. Jair, então, nesse caso que a gente está falando aí da máquina sem proteção, o descritivo que nós vamos colocar no plano de ação é justamente, né? Tipo assim, por exemplo, ó, confeccionar proteção e instalar na máquina tal. Um exemplo. O que o encarregado da área, o que na verdade o responsável por essa ação ele vai fazer? Ele sabe que até o dia da parada a proteção tem que estar pronta. Ele vai mandar o mecânico soldar, cortar, enfim, medir. A proteção tem que estar pronta. Para que a proteção tem que estar pronta? Para que no dia da parada, lá no dia da quarta-feira, o pessoal simplesmente instale. Né? Então a gente tem. É que talvez, para nós, assim, para pessoas que talvez nunca trabalharam numa fábrica, no sentido assim de ter um sistema de produção muito rígido, não poder ter interrupção e parar e tudo mais, talvez as pessoas não levam tanto a sério. Mas, pessoal, até para depois os meninos que vão estar assistindo aí, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Tem muita coisa que, pelo fato da gente estar no corpo a corpo com os chefes das áreas, tem muita coisa que a gente consegue obter êxito em várias adequações. De repente tem coisa que a gente precisa fazer que no dia a dia a gente não consegue fazer. Não, mas daqui 30 dias para a fábrica. Você já se programa, você já corre atrás, já compra o que tiver que ser comprado, já envolve o que tem que ser envolvido e tudo mais, para que no dia da parada, aquilo que você programou aconteça. Né? Por exemplo, assim, ó, tem placa, ou tem às vezes alguns serviços, que vai ser feito em altura. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, para chegar até naquela altura lá, só vai poder ser por andaime. Mas a gente não tem aquele andaime. Beleza, não vai parar a fábrica daqui 30 dias? Então é o tempo da gente cotar o andaime, fechar pedido, é o tempo da pessoa entregar o andaime, é o tempo de eu treinar pessoas para que possa montar o andaime, para que no dia da parada da fábrica eu não perca tempo. Nossa, isso aí para nós é imprescindível, a gente tem que ter essa expertise. Né? Então, voltando para a planilha nossa aqui, ó, por isso que eu pensei em colocar essa coluna. Se a gente fosse analisar essa coluna um pouco mais de forma criteriosa, poderia ter outros campos, né? Se eu não me engano, aqui, ó, a parte do corpo tem,
Poderia ter, sabe o que também? Ó, depois que eu estava pensando, não vamos criar não, para não, né? Para não deixar uma planilha monstruosa, mas não precisa disso agora. Mas o que eu quero com que vocês entendam é assim, eu poderia ter outra coluna que colocasse lá horário. Ó, então, horário, coloca lá, horário do acidente. Né? Então, olha lá, ó, horário. Beleza. Aí eu vou lá, já que no descritivo tem o horário do acidente, é que, na verdade, eu procurei colocar de forma que a gente fosse treinando a questão de associar o horário ao turno. O horário ao turno. Ah, meio-dia, que turno que é? Né? Então, 2 horas da manhã, que turno que é? Tal. Por isso que eu não coloquei aqui essa... Deixa eu excluir. Por isso que eu não coloquei essa coluninha. Né? Mas o raciocínio é esse. Eu gostaria com que vocês finalizassem, Jair, nessa planilha. Você que está bem avançado aí, de repente você pode até fazer um favor para nós. A hora que você terminar a planilha, você me manda. Eu acho que de todos você é a que está mais avançada. O seu Cláudio falou comigo no WhatsApp hoje, depois do almoço, depois que eu mandei a mensagem lá no grupo, ele falou que talvez não ia conseguir entrar na aula, coitado, ele não conseguiu mesmo. Eu acho que ele já começou a fazer. Eu não sei que pé que está. Se está bem avançado, não, mas se você terminar, manda para mim, que eu vou dar uma analisadinha. Aí, estando tudo ok, eu já falo, Jaine, manda no grupo. Eu vou deixar você mesmo mandar no grupo, para que o pessoal possa ver como que tá. Porque é o seguinte, Jaine, ó, só para que você entenda. Então, deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Eu acredito que a única coisa que eu errei na minha planilha foi o turno. Eu coloquei O manhã, turno... tarde e noite. Coloquei assim. Tá. Não, Eu fui beleza. O baseada turno é de assim. menos, o turno é de menos. Na minha mentalidade, eu fui baseada no horário assim. Tipo, das 7 a meio-dia é manhã, da meio-dia às 6 é tarde, das 6 até Uhum. 7 horas da manhã é noite. Coloquei assim. Acho que a única coisa que eu fiz Entendi. errado foi o meu turno. Não, beleza, tranquilo. O que eu mais... É que, na verdade, não dá para destacar o que mais é importante, né? Na verdade, tudo é importante. Mas, assim, o que eu vejo que o pessoal erra muito é o conceito desses dias transportados. Por exemplo, assim, o Jaine, quer ver? Olha que interessante, ó. Cadê o caso daquela amputação lá? Aqui, ó, foi no item 13, ó. Ele teve uma amputação de membro, não teve? Isso foi em junho, não foi? Você chegou a fazer, né? Jaine. A Jaine caiu. Eu tô te respondendo com o microfone desligado. Nesses dias Ah, transportado, tá. nesses dias transportado foi 4.500. Não, desculpa, Não, calma. debitados. Eu E fui nesse, isso. foi um, foi o único que eu Ou achei seja, que eu precisei pesquisar na tabela. eu não lembro de cabeça agora, para ser sincero, eu não lembro se teve mais algum outro caso. Eu não lembro se teve algum óbito, algum acidente que tenha cegado alguém ou alguma outra amputação. Eu não lembro. Não lembro. Teria que ver toda a planilha aqui. Mas esse aí, por exemplo, a amputação do braço, realmente está correto. Você tem que pegar aquela planilha lá da NBR 14280, naquele quadro, lá no quadro 1. Se não me engano, é o quadro 1, né? Vamos abrir aqui já. Peraí, rapidinho, enquanto isso. Tá fácil aqui, ó. Eu teve um Everton que eu fiquei em dúvida, que eu acho que foi um cisco no olho. Ele não chegou a ficar cego, então não coloquei nada. Então, a questão do. Deixa eu só achar aqui. Você tocou num ponto interessante, que é uma questão de conceito também para a gente alinhar. Aqui, ó. Então você veio nessa planilhinha aqui, né? Na verdade, no quadro 1, desculpa. Então, ó, membro superior. Acima do cotovelo. Não, acima do punho até o cotovelo, inclusive. Né? Ou do cotovelo até a articulação do ombro, inclusive. Então, como a gente falou do braço todo, não foi antebraço, foi braço, está correto o teu raciocínio. É 4.500 dias. Aí na planilha, você coloca aqui nessa coluna de dias, dias debitados, ó. Então vai lá no junho, em junho, coloca a data do acidente normal lá, né? E aí, que dia que foi esse acidente aqui? Deixa eu ver. É 5/6. 5/6. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos que contar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, 5/6. Vou pegar no meu calendário, junho. Olha lá, ó, 5.
né? Então vamos contar a partir do dia 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, em junho foi 25 dias perdidos desse acidente, não foi? Você está olhando a planilha aí? Jaine, não me deixa Eu desligo o sozinho. microfone e eu respondo com o microfone desligado. A minha planilha tá igual a sua. Daí eu Tá, contei. esse acidente de junho que teve essa amputação de braço, para esse acidente, você colocou quantos dias perdidos em junho? 25? Foi. Beleza, então, se a gente for... para falar. Aí no próximo mês eu coloquei o acidente, repeti o acidente lá como tem que fazer. E coloquei, tipo, tem Isso, mês que vai até dia 30 ou 31. E coloquei o dia transportado 30, no outro mês 31 e fui fazendo assim. isso, é isso aí, tá correto. Aí nesse caso, né, vamos lá, então no dia... E aí, é só um detalhe, viu, o Jaime? Se você repete todas as informações ou não, o que mais vai importar para nós é a questão do acompanhamento dos dias, tá? Mas eu tinha o hábito de somar todos os dias, só tomo cuidado, né, para que os dias debitados, eles não sejam cumulativos. Por exemplo, se você vem aqui, junho, coloca lá 4.500. Depois você coloca julho, 4.500. Não, aí não, tá? Para julho, só vai entrar, vamos imaginar que eu lancei esse acidente no mês de junho, beleza. Então deu 25 dias perdidos, mais 4.500 debitado, perfeito. Então, para julho é 31, né? Para julho vai ser 31 transportado. Aí eu não repito mais o debitado, entendeu? Para Ah, tá. agosto é 30. Então o meu tá certo. Então o debitado é só uma vez só que coloco, só no primeiro mês do acidente. Isso. Isso, para não correr o risco da gente somar todos esses dias, né? E aí a taxa de gravidade, nossa, a taxa de gravidade que já vai dar alta, se fizer isso aí, nossa senhora, vai dar altíssimo, Tá, né? depois, antes de terminar aqui, você me explica o negócio da faísca do olho, que esse que eu fiquei muito em dúvida. Eu não sei se tem alguma Isso. coisa que coloca ou não. Qual que é o item aí? Você lembra para mim ver aqui? Eu não lembro, mas eu acho que deve estar lá entre o 6 e o 7, por aí. Foi uma fagulha no olho. Deixa eu ver aqui. Tornozelo. Tá, mas teve afastamento. É o caso 2? Fagulha incandescente? É, essa daí. Ele teve afastamento, ó. O que você ia perguntar? Qual que é a dúvida? Porque para colocar dia debitado lá, só coloca se tiver perda de visão ou perca de membro, essas coisas, né? Tipo, ele não teve nenhuma Isso, mas perda, nesse caso ele não só. coloca, não. Ah, tá. É porque eu não sabia Isso, se, não coloca, não. se a pessoa teve ou não teve, só tá que colocou que ele afastou, não falou nada mais. Sim, sim. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é mais fácil de procurar dados de acidente. Eu coloquei alguma coisa de... deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Olho. Então, cadê? Abastecer o carro, frentista foi atingido em seu olho por álcool, não ficando afastado. Não. O que mais que tem olho? Nesse caso aqui já falamos. Só tem esses casos, só tem esses 2 casos. Eu poderia ter colocado um caso desse, foi até bom ter lembrado que eu vou colocar isso para a próxima turma. Né? Deixa eu fechar essa planilha aqui. O que seria legal assim, Jaine? E se eu tivesse colocado um caso, por exemplo, bagaço de cana, você já viu, né? Monte de bagaço de cana. Sim, sim. Bagaço de cana, tranquilo, beleza. Esse bagaço de cana com um tempo desse agora ventando, nossa senhora, é um inferno. Tanto é que quem tem que ir próximo ao monte de bagaço tem que ir de óculos vedado, aqueles que veda, sabe? Se Sei for qual que com é. óculos normal, entra do lado. E se, por exemplo, uma pessoa fosse atingida no olho por um bagacinho de cana? E aí a pessoa ela vai no ambulatório da usina, né? O enfermeiro vai lá, faz uma limpeza, retira lá o bagacinho, né? E a pessoa volta a trabalhar.
Aí a pergunta que eu faço assim, será que é um acidente de trabalho? Aí o que a gente poderia colocar é o seguinte, se esse caso estivesse na planilha, vamos imaginar que esse caso estivesse na planilha, né? Nada me impediria, por exemplo, dependendo da cultura da empresa, tá, Jaine? Por que eu estou dizendo isso? Se eu tiver a modalidade de gerenciar acidente que seja classificado como First Aid, o que é o First Aid? First Aid é aquele simples atendimento ambulatorial. Foi um caso muito leve, a pessoa foi atendida e retornou. Certo? Para esses casos, dependendo da situação, nem CAT é aberta. Tá entendendo? Por exemplo, aí eu te faço uma pergunta. Nesse caso, da pessoa que foi atingida por um bagacinho de cana no olho, irritou, coçou, começou a irritar, ele foi no ambulatório. O enfermeiro limpou, tinha mais nada lá, ele retornou. Será que seria um acidente de trabalho? Será que eu precisaria abrir uma CAT? O que você acha? No meu ponto de vista, eu não abriria, não consideraria. Isso, tá certo. Sabe por que você não consideraria? Sabe por quê? Sabe por quê que você, com veemência, de forma sólida, assim, né? De forma assim, concreta, você afirmaria a um gerente e falar, para esse caso não precisa de CAT. Aí o gerente fala assim, Jair, mas por que se diz que não precisa de CAT? Aí nós temos que lembrar do conceito legal de acidente que nós vimos na última aula, lembra disso? Para ser um acidente de trabalho, lógico, né? Tem que ter ocorrido pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Beleza, foi, de fato foi, ele estava trabalhando. Tá? Só que é necessário que tenha lesão corporal ou perturbação funcional, que ainda cause morte, perda ou diminuição da capacidade para o trabalho de forma permanente ou temporária. Primeiro, não teve nem lesão. Segunda, também não teve redução da capacidade para o trabalho. De repente alguém até entende assim, mas como não teve redução, foi uma redução temporária, foi o tempo dele no ambulatório e voltou. Tá, tudo bem, já que você quer ser chato, tudo bem, mas e a questão da lesão? Houve lesão? Não houve. Sabe? Então, é esse respaldo legal, né? É essa análise técnica que diz a lei para que a gente tenha sustentação e dizer, não foi um acidente. Você entendeu? Aí é legal, esse raciocínio, essa discussão, essa ideia e tal. Isso, né? Nos casos de acidente típico, não é tão, tipo assim, não é tão complicado o raciocínio. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Inclusive, é o que está acontecendo hoje com essa pandemia da Covid-19, né? Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade no sentido de interpretar doença ocupacional, justamente no momento de verificar o nexo de causalidade, ou seja, será que o que a pessoa desencadeou, o que ela tem de quadro clínico, né? Aquela doença que foi desencadeada e tudo mais tal, será que ela tem associação com o trabalho? Né? Por isso que nós vamos ler depois o artigo 20, porque daquela mesma lei, né? Da Lei 8.213, porque na doença profissional, a gente não tem necessidade, vamos dizer assim, ou pelo menos, né, o raciocínio é que, assim, caso seja diagnosticado como doença ocupacional, a doença ocupacional, ela não determina uma necessidade de comprovar que aquilo que a pessoa desencadeou tem relação com o trabalho. Não, né? É como se nós fôssemos pegar lá uma pessoa que tenha trabalhado muito tempo com jateamento de areia, né? Então, assim, ela não é fumante, né? Não tem nada que no pulmão dela possa ter agressões externas, tal, mas ela desencadeou um quadro lá de pneumoconiose, né? Pô, tá evidente, é uma doença ocupacional, é evidente que o que ele desencadeou foi inerente ao jateamento de areia. Tem mais do que vários artigos técnicos que demonstram essa atividade, né? O tipo de doença. É como se estivesse falando lá, por exemplo, não sei se vocês lembram no quadro lá do livro de higiene ocupacional, tem vários tipos de doença de acordo com a atividade de exposição. Tem lá, por exemplo, exposição a fibras de algodão, bicinose, exposição a fibras de bagaço de cana, bagaçose. Aí tem saturnismo, tem mais um monte de coisa. Então, quando não tem necessidade de comprovar, né, o nexo de causalidade, é uma doença profissional, ou seja, é inerente àquela atividade. Agora, sim, sempre quando tem subjetividade, o que é a subjetividade? Né? Por exemplo, a pessoa desencadeou uma doença que pode ter relação com o trabalho ou não. Só que aí vai ser investigado,
né? Pelo que a pessoa faz, pelo tempo de exposição, pela forma como ela se interage, pelas medidas de segurança que é adotada, pela evolução do quadro clínico, enfim, a gente vai investigar de todas as formas para que a gente possa dizer, ó, é acidente, desculpa, é uma doença do trabalho ou não. Lógico, tanto de um jeito ou de outro, nós vamos investigar, vamos registrar, vai ter formulário, as pessoas vão assinar, né? Porque eu gostaria com que todo mundo entendesse que a gente não vai investigar só acidente de trabalho caracterizado, aquele caso que a gente sabe que é acidente. Não é só isso. Principalmente em casos como doença e trajeto. Ah, a pessoa se machucou vindo ao trabalho. Peraí. Tá estranho, hein? Ele entra às 2h30 da tarde, o acidente foi a 1 hora? Ah, peraí, se ele gasta 15, 20 minutos para vir da casa até aqui, tem coisa estranha, nós vamos investigar. O que ele estava fazendo, com quem que ele estava, onde ele passou, ele desviou do trajeto habitual, onde ele ia passar. Então a gente chegou por A mais B, juntou todas as informações para que a gente descaracterizasse de forma técnica e respaldada na lei. Tá aqui, ó. Não foi um acidente por conta disso, disso, disso. Foi investigado, as pessoas se envolveram, eu tenho evidência, está tudo arquivadinho, bonitinho. Não vou abrir CAT, né? A pessoa vai se afastar. Vamos imaginar que tem que a pessoa se afastar. Ela vai se afastar normal, tudo mais. Caso tenha que ter um recebimento do auxílio, né, do INSS, não vai ser o auxílio acidentário, vai ser o beneficiário comum e tudo mais. Então, é bom que a gente já coloque na cabeça a importância de se abrir investigação. Não só para os casos que a gente sabe que é acidente, mas para os casos também, por exemplo, não sei se eu já comentei com vocês, podemos nos deparar com várias coisas que, dentre elas, assim, eu mesmo já senti muito na pele, já me deparei muito com isso, né? Se a gente pegar lá, assim, por exemplo, ó, eu não sei se nós já comentamos sobre isso ou não, né? Mas imagina, você tá lá na segurança e tal, aí você recebe uma ligação, ou a pessoa vai até você, tá, falando assim, que a pessoa se machucou há 3, 4 dias atrás. A pessoa assim, Everton, então, hoje é sexta, rapaz, nem te conto, na segunda-feira eu machuquei o joelho, eu não vim trabalhar na terça por conta disso. Rapaz do céu, eu já queria chorar. A minha reação era assim, tô até me vendo já pelos filmes que eu já me passei, né? Eu falava assim, hã? Não, repete, fala de novo. Aí a hora que a pessoa acabava de falar, peraí, não sai daí não, espera aí. Já chamava gerente, já chamava o chefe, já chamava meio mundo que tinha que chamar. Porque para nós o impacto que isso causava era gigantesco. Não só pelo fato de a gente ter uma cultura muito forte, mas, por exemplo, a pessoa faltou um dia. Para que ela receba aquele dia, ela vai ser abonada pela emissão da CAT. Nós vamos abrir uma CAT com atraso. Até impacto na lei em relação a deixar a empresa vulnerável por pagar multa, né? A gente sabe que em dia útil, nós temos até 24 horas para emitir a CAT, é o prazo que a lei nos dá. O cara se acidentou na segunda, veio me falar na sexta. Né? Então, a gestão nossa foi falha. Mas é o cara que não quis falar. Não importa, é a gestão nossa que foi falha. Né? Foi falha porque ele não falou para nós sabendo que tinha que falhar, de repente faltou orientação? Foi falha porque no dia seguinte o cara não vai trabalhar e o chefe não se dá conta? Não você quer dizer então que sempre quando alguém falta, o chefe tem que se dar conta? Claro, ele tem que se dar conta da falta e o porquê da falta. Né? Então, assim, falhou também porque de repente ninguém viu, várias pessoas que podem ter visto por trabalhar junto e tudo mais. Então, a gente tem que ir desenvolvendo uma expertise, né? Porque se eu tiver que trabalhar numa empresa, né, que até então leva nas coxas, eu vou começar tudo do zero, tudo bem. Eu sei que isso que eu estou dizendo ainda vai estar longe de acontecer. Né? As pessoas nem têm hábito de falar quando machuca, tudo bem. Isso aí, depois de muito trabalho, depois de anos lá na frente, 2, 3 anos, a gente pode começar a pensar em colher resultado. Tá? Mas vou começar a trabalhar numa multinacional, numa grande empresa, onde possui um sistema de gestão bem integrado e tudo mais e tal, isso é imprescindível. E isso, assim, para nós é crucial, até pelo desenvolvimento, né, do atendimento às questões de KPIs, meta, não podemos ter acidente com afastamento, que não sei o que, tudo mais. Mas a pessoa se machucou. Tudo bem. Por isso que tem essa questão aqui, de nós trabalharmos com essa possibilidade de deixar a pessoa restrita. Eu não lembro. Você chegou a se deparar com algum caso de restrição, Jaine? Aí na planilha? Eu não lembro. Ainda não. Ainda não achei nenhum ainda.
Eu acho que fica mais uma oportunidade para mim melhorar isso aqui depois, para a gente ir treinando. Porque assim, ó, a gente poderia ter pego algum caso que, assim, imagina, de repente aquilo que eu falei, acho que você estava na última aula, né? O mecânico machucou o braço. E aí, por 3 dias, ele não vai poder movimentar o braço. Então, para ele não se afastar, ele fica restrito durante aqueles 3 dias. Aí eu te pergunto, Jaine, olha só, vamos imaginar, o cara se acidentou, o mecânico se machucou na segunda-feira. Tá? Aí o médico deu 3 dias para ele ficar com o braço imóvel. Não precisou engessar, não, mas só para ficar com o braço imóvel. Aí, junto com o setor de segurança, saúde, a chefia dele e tudo mais tal, né, foi decidido deixá-lo de forma restrita. Tá? Beleza, então ele não vai se afastar. Ele vai ficar durante esses dias lá trabalhando na fábrica, ele fica terça, quarta e quinta, sexta-feira o médico vê ele de novo, tá bom? Aí ele possa, né? Assim ele vai poder voltar ao trabalho dele normal. Nesse caso, a CAT, eu abro ela com afastamento ou sem afastamento? Sem afastamento. Isso, justamente. A gente pode ter restrição de vários dias. Olha, eu já peguei caso da pessoa ficar restrita por 20 dias, ou até mais. O que acontece? A pessoa ficava reaproveitada num outro trabalho que ele conseguiria desenvolver normal, lógico, né? Respeitando a limitação dele do que ele estava sentindo, tudo mais e tal. E aí a CAT que era emitida era uma CAT sem afastamento, tá certo? Porque ele de fato ele não afastou. Batia o ponto, normal, entendeu? Então, são esses conceitos, né, que a gente tem que ir aprendendo com o passar do tempo, a gente ir assim, né? Vamos dizer, uma vez o acidente já acontecendo, a gente tem que aprender com ele. Não dá para dizer, pô, já aconteceu, e agora? Sim, mas vamos aprender, vamos tentar remediar no sentido de evitar com que ele se afaste. Se for algo para que a gente, né, consiga trabalhar de forma readaptada com a pessoa, de forma restrita, perfeito. É isso que a gente tem que, né, começar a trabalhar. Mas isso também vai ser construído, né, com o passar do tempo. Se a gente está numa empresa que já não tem o hábito de falar de acidente, né, primeiro de tudo tem que mostrar a importância, a obrigatoriedade, convencer chefia, pegar a aprovação de cima para baixo, inclusive para que as pessoas, né, se sintam, vamos dizer assim, pressionadas, né? Então esse é o termo, né? Os chefes têm que saber, todo e qualquer acidente tem que ser falado, sob pena de penalidade. Então houve uma ordem direta da diretoria. A gente tem vários casos, né, que conotam aí de que as pessoas não falam os acidentes conforme acontece, né? Então é aquilo, né? É identificar o status atual da minha gestão, o que eu preciso ir implementando, né? De repente eu vou trabalhar numa empresa que tem vários conceitos, adota vários procedimentos e tal, mas não se tem hábito de investigar acidente, ou não tem um prazo determinado, sabe? Então, assim, a ideia é com que a gente possa estar vendo, e depois com o passar das aulas aqui da UC, eu vou mostrar várias ferramentas, né, vários procedimentos e tal, para que a gente possa ir amarrando isso com o passar do tempo. Né? Primeiro eu vou dividir os acidentes por tipos. É leve, é grave, gravíssimo, tudo mais tal. Depois eu vou criar um fluxograma para cada tipo desses acidentes. Né? Depois eu vou estabelecer lá as ações de prioridade, né, que são os meus planos de ações, de acordo com as suas prioridades. Prioridade 0, prioridade 1, tudo mais. Tem ações por exemplo, de uma investigação, que até de forma cultural eu tenho que ter uma atitude um pouco mais enérgica para que sirva de exemplo e a partir daí as pessoas comecem a dar valor até então onde não existe valor. Por exemplo, vamos voltar naquele caso de máquina lá que nós falamos, né? Mas a pessoa se machucou numa máquina que não tinha proteção. Tá bom, vamos instalar proteção. Mas a gente não pode parar essa máquina, sabe? Então, tipo assim, se eu tiver que adotar uma medida um pouco mais enérgica, e aí se o meu diretor entende isso, o meu gerente, ele compra a ideia e ele está vendo que isso é para que sirva de lição, ele vai cortar a própria carne dele. Por que ele vai cortar a própria carne dele? Porque ele mesmo vai mandar parar a produção. Aí, de repente, os chefes, né, o pessoal, fica tudo inquieto e tudo mais e tal, é para que eles vejam que segurança realmente sim tem que ser dado valor. O cara já se machucou com uma máquina, não tinha de proteção, essa máquina ela não tinha que ter ficado sem proteção. Por que ficou? Sabe, são algumas coisas assim que a gente tem que ir meio saindo da sensação, né? Saindo da zona de conforto. Todo e qualquer acidente, que seja medidas corretivas ou que seja medidas educativas, no sentido aí como essa que eu dei de exemplo, né? Tem muitas coisas que nós vamos adotar no dia a dia, inclusive como exemplos
né? Eu sou um dos que mais fala isso. O técnico de segurança é o cara que ele tem que liderar pelo exemplo. Quando eu digo liderar, não que ele vai ter uma equipe, que ele vai ser o chefe, não é isso. Mas se, por exemplo, se eu tenho na minha cultura que para andar com o veículo da empresa tem que ser cinto de segurança, tem que ter o cinto, tem que usar o cinto, e tem que andar lá com faróis acesos. Beleza. Aí, quando o técnico de segurança pega o carro, ele não acende farol. Bom, mas peraí, entendeu? Então, as pessoas vão olhar para ele e vai se espelhar nele. Então, tem muita coisa que no dia a dia a gente precisa ir desenvolvendo essa expertise nossa, no sentido de ir lidando, né? Conforme vai se deparando com esses casos, assim, né? Eu tenho que pensar assim, né? Uma ação que eu adoto, quais são os impactos que eu tenho? De repente, pode ser que eu tenha outros impactos que eu não tenho conseguido pensar, né? Será que, por exemplo, assim, ó, de novo, né? Vou bater nessa mesma tecla. A máquina que estava sem proteção, o cara se machucou, beleza. Ah, mas o chefe falou que só vai parar a fábrica daqui a 30 dias. Não, tudo bem, então daqui a 30 dias a gente faz a proteção. Peraí, mas como as outras pessoas vão pensar? Ué, a segurança concordou em parar a máquina só daqui a 30 dias e durante todo esse tempo a máquina ficar sem proteção? Ah, mas a gente consegue isolar. Não quero saber. O acidente não tinha que ter acontecido, essa máquina não tinha que ter ficado sem proteção, vai parar. E aí eu concordo, né? Se alguém que já trabalhou em fábrica fala assim para mim, ô Everton, mas a gente tem essa autonomia? Depende da empresa. Depende, concordo que não é para todo caso, não é para toda empresa. Concordo, infelizmente não é assim. Tá? Ô, Jaine, da planilha, você acha que dá para terminar? Tá tranquilo? Dá para terminar sim. Pelo menos para mim tá tranquilo. Ó, os que eu tinha dúvida mesmo, você já respondeu, que foi da faísca no olho e do acidente lá da perca do braço. Tá. Mas tá tudo tranquilo. Tá, eu precisava com que a gente terminasse essa planilha. Amanhã eu posso te mandar ela. Não, de boa, pelo menos até... Tá, sabe por que eu falo pelo menos até segunda? Porque na terça eu já queria começar na sequência. Na verdade, não começar, mas dar continuidade. O que nós vamos fazer? Ó, eu tô mostrando, você tá vendo minha... Tá vendo? Tô compartilhando ainda? Tô, né? Você tá vendo aqui, né? Tá. Sim. Então, beleza, ó. Esse aqui, ó, é o quadro 3 da NR4. Esse quadro aqui nós vamos ter que alimentá-lo. Então, é que aqui, nesse arquivo, eu não tenho o quadro 4, nem o 5, nem o 6. Mas a gente viu lá na NR4, né? Então nós vamos ter que preencher uma vez por ano os quadros 3, 4, 5 e 6. Os quadros 4, 5 e 6 é mais facinho, é de boa. Vocês vão ver que é super tranquilo. Tá? Mas esse aqui é chatinho. Ó. Esse quadro aqui, ele é um pouquinho chatinho. Né? Então nós vamos ter que saber, ó, esses conceitos de dias absolutos, né? Ou com afastamento inferior ou igual a 15 dias, ou superior, né? Número absoluto sem afastamento, índice relativo, né? Então, só que o que acontece? Para a gente chegar nessa planilha e principalmente alimentar a taxa de frequência e a taxa de gravidade, essas duas colunas aqui, ó. Para isso, eu vou ter que ter uma outra planilha. Então, a hora que a gente terminar essa que a gente está vendo, essa aqui dos... Cadê? Essa aqui. A hora que a gente terminar essa aqui, antes de partir para essa, nós vamos ter que vir nessa aqui e alimentar essas informações. Por que nós vamos alimentar essas informações? Porque se é na empresa, eu consigo pegar esses dados direto no RH. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, todos os setores. Se ficar alguma incongruência, se ficar algum dado divergente dos setores que estão aqui com aqueles que estão aqui, a gente altera isso aqui. Mas basicamente, se eu não me engano, está certo. Mas se tiver alguma coisa para corrigir, a gente corrige, tá? Esses são os setores, ó, que estão aqui nesse exercício que a gente está fazendo, que teve os acidentes, tá? E aí, até para que a gente saiba como comece a trabalhar com esse conceito de centro de custo. O que é centro de custo? Por questões internas, até para controles e tudo mais tal, cada setor tem um código. Né? Então eu peguei por rumo aqui, ó, né, e coloquei, cada setor tem um código. Isso aqui é só para controle interno. Né? E isso é tão importante que, por exemplo, vou fazer uma requisição de uma luva. Opa, qual centro de custo você vai jogar? Eu vou comprar um aparelho. Opa, mas qual centro de custo você... Porque até para questões internas de custo e tudo mais, todo setor tem centro de custo, todos eles.
né? É como se eu fosse pagar uma conta e sabendo de, por exemplo, vou pagar um boleto, mas de qual conta vai debitar? É a mesma coisa, né? E aí, o que acontece? Como a gente está lidando com uma usina de açúcar e álcool, né? Eu sempre tenho que entender que, por exemplo, o ano safra começa em abril e termina em março. Aqui tem 12 meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ao invés de começar janeiro até dezembro, né? Mas assim, eu estou pensando, né? É que é só a questão da somatória dos dias. Desculpa, a somatória do número de funcionários. Então não tem problema, a gente pode seguir desse jeito, tá? Por exemplo, ó, na caldeira, né? Depois eu até vou melhorar aqui depois colocar. Deixa eu colocar já, vai. Isso, 2019, para o pessoal não confundir. Na caldeira, em abril, teve 30 funcionários. Esses números aqui, Jair, ó, são número de funcionários dentro de cada setor. Então, em abril teve 30 funcionários, maio 30, junho 30, julho, agosto, setembro, tudo. Janeiro. Janeiro contratou mais um. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que estabelecer a média, certo? A média de funcionário no ano. Tá? Então, é fácil, né? É só eu somar aqui, divido por 12 para achar a média. Perfeito. Tá? E aí, na próxima aula, e isso eu faço para todos os setores. Soma aqui, divido por 12, a média. Soma aqui, divido por 12, a média. Eu faço para todos os setores. Depois, a última coluna, o que é o HHT? Isso aqui significa hora homem trabalhada. HHT significa isso. Hora homem trabalhada. Certo? Esse HHT é o que vai entrar no nosso cálculo de frequência e gravidade. Opa, cadê? Peraí, desculpa, deixa eu voltar aqui. Onde que tá? Para cima ou para baixo? Acho que tá. Já acabei a NBR. Está para baixo. Peraí. Aqui. Não? Aqui. Ó. Por exemplo, essa é a fórmula das taxas de gravidade. Né? Então, aqui está H. Né? Então, o que é o H? O H representa as horas homem de exposição ao risco. Na NBR, na NBR tem um outro termo, não está HHT. Né? Eles chamam de horas homem de exposição ao risco. Mas, na verdade, é hora homem de trabalho, é hora homens trabalhado. É o mesmo conceito, é a mesma coisa. Tá? O que é isso? É a somatória de horas, né, que essas pessoas trabalharam por setor, tudo é por setor, ao longo do ano inteiro, a quantidade de horas. Né? Isso é assim, se eu trabalho numa grande empresa, uma usina e tudo mais, tal, o RH tem isso aqui facinho, sabe por quê? Porque eles extraem do software, do ponto. Então, por mês, por ano, do jeito que você quiser, ele só vai lá, seleciona os períodos que ele quer, clica, o sistema dá prontinho, né? Mas e se eu trabalhar numa empresa que não tem? Aí eu vou ter que calcular na mão, igual tá aqui. Né? Basicamente é fácil, eu vou explicar nas próximas aulas lá, 30 pessoas. Né? Uma pessoa trabalha 220 horas por mês. Então, 220 vezes 30, eu vou chegar na hora os homens trabalharam em um mês. Vezes 12, eu vou chegar ao longo do ano inteiro. É fácil, entendeu? É fácil. Mas depois nós vamos ter que calcular isso aqui. Por quê? Depois que eu fizer isso aqui, depois que eu ter as horas homens trabalhar de todos os setores, aí sim a gente pode vir aqui nessa planilha e alimentar. Porque, tá vendo? Ó, a hora que eu me deparar com taxa de frequência e taxa de gravidade, eu vou ter que ter esses dados. Senão não termina a planilha. E eu não termino esse quadro. E esse quadro, ó, tá vendo? Ó, ele é dado por setor, depois a gente faz uma somatória final aqui. Ó. Esse quadro é aquele da NR4. Então, do jeito que a gente aprender a fazer aqui, ó. Então, olha que interessante, nós começamos a interpretar os dados de acidente para que a gente compute lá, né, a gente tabele lá as principais informações, para que a partir daí, junto com os dados também de acompanhamento de horas homens trabalharam e tudo mais, a gente tenha todas as informações necessárias para alimentar o quadro 3. Não tenta, chegou janeiro, eu sei que em janeiro eu tenho que alimentar o quadro 3. Aí em janeiro você vai tentar levantar as informações do ano passado todo? Não, esquece, aí não dá. Por isso que eu falo, mês a mês você tem que ir acompanhando, igual a gente está fazendo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mês a mês a gente está fazendo aqui. A hora que fecha o ano, a gente tem tudo alimentado, tá perfeito. Né? Então, para nós isso aqui é crucial, isso aqui é controle estatístico. Lógico, não para por aí, né? Tem várias outras planilhas, tem várias outras informações, tem muito mais que isso. Né? Deixa eu só voltar para cá.
Vou interromper com a câmera. Nossa, já é 20 para 5. Jair, hoje só ficou nós dois. Hoje Ai, quem ficou. entrou aqui? A Vanessa entrou. A Vanessa entrou na hora de terminar a aula. Aí, Vanessa, mas você é triste, hein? Eu tô aqui faz... Ah, é? Uai, eu não tinha você viu entendido. que eu mandei as mensagens? Tô saindo da aula. Eu mandei mensagem pra você, Jaime. Olha. Ah, mas a hora que... Ah, tá, agora que eu vi. É que, na verdade, é assim, ó, a hora que eu emendo uma quinta aqui, falo, eu nem lembro de ver o WhatsApp, esquece, aí não dá. Mas beleza, tranquilo, né? Foi aquilo que eu falei. Tenta fazer a planilha, vamos ver se até segunda-feira a gente finaliza ela. Até aí, na terça, a gente dá continuidade. Se tiver que revisar alguma coisa ou outra e tal, né? Mas vocês viram, é importante a gente começar a interpretar os dados, computar, tabelar, né? Para que depois a gente consiga... Uma vez a gente ir monitorando, a gente ir gerenciando esses dados com facilidade, do jeito que está aqui, na hora que vai alimentar aquele quadro 3 lá, e não é só isso, né? E não é só para alimentar o quadro 3 também. Então a gente vai participar de reuniões mensais, né? Todo mês vai ter que informar lá para o gerente a taxa de frequência, os dados de acidente. Vamos levantar as informações para a nossa CIPAT, qual que é o índice de acidente que envolve mãos? 60%. Vamos adotar uma palestra em cima disso, conscientização em relação à proteção das mãos. Sabe, quais são os turnos, igual eu falei, né? Quais são os turnos que a gente tem mais incidente de acidente? Aí a gente tem que começar a estudar. Mas, escuta, por que o turno da tarde tem mais incidente? Tem que se debruçar em cima disso e começar a adotar algumas ações. Né? Então, controle estatístico não é ter por ter. Não, a gente tem que extrair dali algumas informações para que a gente possa, né, ter algumas ações, alguns planos de trabalho ali, né, para desenvolver e ir melhorando, né? Tudo bem até aí? O seu Cláudio acabou de chegar. O seu Cláudio acabou de chegar aí, ó. Então, para mim tá tranquilo, tá dando para entender legal. Beleza. Seu Cláudio, tudo bem, seu Cláudio? Olá, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Pouquinho atrasado, hoje mas cheguei pelo menos falar até logo. Hoje o senhor deu uma de Fernandinho, né? Pois é, eu não estava nos braços do Orfeu, hein? Não, tudo bem, tranquilo. O senhor começou a fazer aquela planilha, seu Cláudio? Eu comecei, mas eu comecei depois teve um vendaval aqui, daqueles, parece um furacão. Uhum. Mas eu vou pegar hoje, final de semana, e deixo isso pronto, segunda-feira está prontinho. Se Deus beleza. quiser. Tranquilo. Eu falei para a Jaine também, o dela está bem avançado. Né? Beleza. Vocês podem ir trocando uma informação para ver, claro. Se está certinho, batendo. Beleza, é só ela passar para mim, eu passo para ela, não tem problema nenhum, não. Exceto hoje, que eu vou começar a fazer alguma coisa lá pelas 7, 8 horas, aí eu começo a dar uma acalmada aqui. Tranquilo. Me desculpe, por favor, eu não sou de fazer isso, louco. mas, sabe... Isso acontece, não, fica de boa, fica tranquilo. E Jaine, tudo bem com você? Tô bem, seu Cláudio, e o senhor? Eu na paz de Deus, graças a Deus. Então vamos ver aí, depois você me manda aí para mim dar uma olhada, aí eu vou ver aqui, mando para você, e aí a gente vai se entendendo para fazer uma cola perfeita, entendeu? Isso. Não, beleza. E aí, seu Cláudio, a gente falou bastante coisa aí, eu gravei tudo aí e tal. Depois eu mando o link. Mas basicamente a gente falou da planilha. Beleza. De alguns outros conceitos também que vão estar associados à planilha. Agora no finalzinho só falei um pouquinho dos próximos trabalhos, né? Que eu já pretendo começar a fazer na terça e tal. Mas tudo é continuidade desses trabalhos, até que a gente chegue lá. Deixa eu ver, se tudo correr bem, eu acho que na próxima sexta a gente já está começando a alimentar aqueles quadros lá da NR4. Maravilha, maravilha. Tamo junto. Então. Vamos chegar lá. Beleza, então. Muito obrigado e me desculpe, fique com Deus. Tamo junto. Jaine, um abraço para você e vai mantendo contato aí, por favor. Tá bom? Abraço, Cláudio, o senhor também. Gente, tá bom? Até mais. Um abraço. Não, mas eu tô aí. Manda para mim o que você tem pronto, manda para mim e a gente vai vendo. Tá bom? Ok, mando sim. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Para vocês também. Tchau.